Semana passada, a gente abordou a questão de luxúria, né? E o Léo passou para mim um texto interessante, um artigo, na realidade, interessante. Eu só gostaria de dar o final naquela conversa que a gente teve semana passada, onde a gente olhou a quantidade de investimento que é feito na indústria, na tecnologia, para manter a questão da indústria pornográfica, né? Um assunto que a gente já abordou, mas eu gostaria de trazer esse texto para vocês. Nesse artigo, o autor ele faz uma consideração muito interessante que faz com que a gente pense a respeito. Na realidade, nesse artigo, ele defende essa indústria pornográfica. Por quê? Porque a indústria pornográfica ela foi, em função do investimento dela, muita coisa na área de tecnologia cresceu. Então, só para vocês terem uma ideia, o autor diz assim, olha, como, portanto, ninguém provou a extensão ou dano da pornografia cibernética, a escolha mais segura é deixá-la em paz, ou seja, deixa seguir. Tá? Eu vou pegar um outro textinho. Longe de ver os cyber pornógrafos como párias, a sociedade faria bem em vê-los como homens e mulheres das montanhas, no molde de Jedi Smith, que descobriu e abriu passagem nas montanhas rochosas para famílias inteiras seguirem para o oeste. Esses primeiros malandros eram desleixados, fedorentos, talvez não adequados para uma sociedade educada, mas prestaram um bom serviço. Embora incivilizados, eles mostraram os caminhos para a civilização seguir. Não precisamos deixar os cyber pioneiros entrarem em todos os lares, mas a sociedade se beneficiará enormemente ao deixá-los andar livremente. Achei interessante, eu agradeço ao Léo pelo artigo. Em outras palavras, o autor desse artigo diz assim, nós vamos ter vantagens e muitas vantagens tecnológicas se nós deixarmos a indústria pornográfica seguir o seu caminho. Interessante, né? Enquanto nós estamos fazendo uma abordagem dos perigos que isso traz para a vida do ser humano e para a vida do cristão, a gente também tem uma abordagem não cristã, mas uma abordagem de investidores dizendo, olha, esse é um caminho natural, a tecnologia vai avançar. E a gente, de uma certa maneira, nós vamos ser beneficiados com essa tecnologia. Talvez a gente não faça parte desse mundo, talvez não, né? A gente não faz parte desse mundo, mas de uma maneira ou de outra nós vamos ser beneficiados com essa tecnologia que avança muito em função do investimento da indústria pornográfica na área de TI. Está aí um artigo interessante, depois eu posso passar para vocês o autor desse artigo. Então vamos lá. Só ver onde eu estou aqui, né? Vamos falar da soberba. Um dos outros 7 pecados capitais. O que é soberba? Bom, uma definição que a gente encontra na internet, soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, altivez, autoconfiança exagerada. Soberba é uma manifestação negativa ao denotar pretensão de superioridade. Soberba, olhar altivo, insolência e presunção. Você já encontrou uma pessoa soberba? Já? Quem encontrou e falou assim, ó, uma pessoa soberba tem essa característica aqui. Sem nos determos na definição.
Uma pessoa que... Quem está falando, por favor? Aí? Uma pessoa que se julga acima das regras. Ok, que mais? A pessoa se acha melhor que todo mundo. Que mais? Oi? É o dono da verdade. Vocês já foram olhados com alguém que tenha um olhar altivo? Olha de cima para você, assim, sabe? Aquele olhar assim de... né? Parece que você está vendo, você vai ficando diminuído. Né? Aquele olhar altivo, assim. Mesmo sendo baixinho, né? Mesmo sendo baixinho, consegue olhar para você assim com um olhar para diminuir você. Veja o Salmo 131. Olha que interessante, Davi. Davi diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Apesar de ter tudo o que ele tinha, ser quem ele era, um homem que caminhava segundo o coração de Deus, e talvez isso seja uma característica predominante de alguém que não é presunçoso, Davi dizia, e a história dele mostra, apesar dos seus tropeços, dos seus erros, quando a gente olha a história de Davi, a gente vê que realmente ele era assim. Ele não era orgulhoso, ele não era presunçoso, ele descansava no Senhor, tinha os seus inimigos por causa disso, a gente pode ver em alguns outros salmos, mas é muito interessante a gente começar a falar sobre soberba e a vermos como Davi falava a respeito dele mesmo. Senhor, eu não sou assim. E eu gostaria que ao longo dessa conversa a gente considerasse algumas coisas a respeito disso. Você não é assim mesmo? Não tem momento nenhum na sua vida que você se considera, ou olhando para a sua vida, você não vê nenhum sinal de altivez, de orgulho, de prepotência? Eu trouxe alguns personagens, ou algumas personagens de alguns filmes. Acho que vocês conhecem a maioria. Todos eles têm suas características, ou no enredo, essa questão de soberba. O primeiro que eu trouxe ali é não sei quantos acompanham o pessoal do Embrulha para Viagem. Vocês, não? Esse é interessante, o Burrão e a Amizade. O Burrão é um camarada que não conseguiu se formar na 5ª série. Tá? E os amigos deles, do Burrão, todos eles são formados, doutorados, mestres e tudo mais. E eles sempre fazem uma chacota, e eles são sempre soberbos, orgulhosos com relação ao Burrão. E o Burrão é um milionário. Tá? Então, é sempre o começo deles sendo soberbo, engraçados, assim, tirando uma com o Burrão, que ele não conseguiu passar na 5ª série, e eles são pobres com relação a todo o dinheiro que o Burrão tem. Então, é interessante. Depois vocês deem uma olhada nessas tirinhas, são 3, 4 minutos, do Burrão, Embrulha para Viagem. Outro personagem interessante é o Calvin Candy, Django Livre. Quem assistiu? Rapaz, aqui o pessoal não assiste muito filme, né? Você já assistiu todos? Ah, legal. O Calvin Candy é aquele camarada que é dono de escravo, né? Ele é prepotente, ele é orgulhoso, ele é um racista, né?
que faz parte do filme Django Livre. O outro é o Coronel Amongot, né, de Bastardos Inglórios. É aquele camarada que está com o rifle ali mirando em algum judeu que está lá no campo de concentração. Não é Bastardos Inglórios, é Lista de Schindler, está errado aqui, tá? Lista de Schindler, né? E ele, aquela prepotência toda com relação ao judeu, aliás, né? Se tem alguns exemplos que a gente pode ter e dar com relação a essa soberba e prepotência, altivez, é o pessoal da Segunda Guerra ali, naquele contexto alemão com relação a todos os outros povos, né? Bom, tem a Miranda do Diabo Veste Prada, né? As mulheres gostam de assistir o Diabo Veste Prada e a Miranda é a soberba, né? Ela olha aquele olhar altivo, né? Inclusive que a Meryl Streep, parece que só ela consegue fazer isso, né? Ela tem aquele olhar altivo sobre as funcionárias, sobre aquelas pessoas com quem ela coordena, com quem ela faz negócio. O outro é o Gene Hackman, né? Do Little Bill Daggett, nos Imperdoáveis. Ele também é aquele camarada prepotente. E ele faz um outro papel muito interessante naquele Rápida e Perigosa, que ele faz o xerife ali. Esqueci o nome do xerife também, é interessante o papel. O outro é o Sheldon Cooper. Já assistiram? Big Bang Theoria. Ele é o que sabe mais. É tudo muito engraçado dentro da história, da historieta, do contexto, mas o Sheldon Cooper é assim, ele é o melhor em tudo, né? Ele é o melhor em tudo. Se alguma coisa acontecer, só ele vai sobreviver para o resto da humanidade continuar, né? Ele é o mais inteligente, ele é o físico, né? E, se não me engano, ele é doutor em física, ele vai ganhar o prêmio Nobel em toda a série. Mas é muito interessante porque ele é cômico, mas ele é o camarada prepotente, orgulhoso. Bom, tem o Coronel Hans Landa, né, de Bastardos Inglórios. Esse também faz um cara prepotente terrível. E tem o Machiro Watanabe, do filme Invencível. Quantos aqui assistiram já? Quem não assistiu, assista o filme Invencível. Tá? Vale a pena assistir esse filme. Inclusive com esse personagem aqui, o Machiro Watanabe, que ele é, assim, a gente sente raiva do camarada. Você chega no final e fala assim, putz, se eu pudesse, eu trucidava esse cara. Né? De tão arrogante, de tão prepotente que ele é com relação ao soldado americano, que é o protagonista do filme Invencível. Antes de continuar, o Fábio tem um bom material que eu acho que vocês poderiam tê-lo com relação a esse trabalho, esse tema, tá? De soberba. É um trabalho, é uma monografia do Fábio, que é um material bem completo. Então a gente vai pensar algumas coisas e lançar algumas coisas no modelo de aula, mas o Fábio, se vocês entrar na fonte, no material da fonte, vocês vão ver uma monografia do Fábio Gregório, que fala muito legal, uma boa colocação sobre isso. Vamos ver algumas coisas no Antigo Testamento e no Novo Testamento a respeito dessa questão. Vejam lá, Isaías capítulo 2. Podem abrir a Bíblia de vocês, tá? Nós vamos ler alguns textos aqui. Isaías capítulo 2. Isaías está falando com relação à nação de Israel. E algumas palavras, né, ali no hebraico, elas são sinônimos. São muitas palavras no hebraico, no Antigo Testamento, que definem essa questão de soberba, orgulho, altivez, tá? Então, depois vocês veem a monografia lá, vocês vão entender melhor. Mas eu peguei alguns textos, senão fica muito carregado de texto. Isaías capítulo 2 diz assim, a partir do versículo 11: os olhos do arrogante serão humilhados e o orgulho dos homens será abatido. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos,
para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Para todos os cedros do Líbano, altos e altivos, e todos os carvalhos de Bazã, para todos os montes elevados e todas as colinas altas, para toda a torre imponente e todo muro fortificado, para todo navio mercante e todo barco luxuoso. Essa questão de cedros do Líbano, olhos altivos, carvalhos de Bazã, montes elevados, colina, torre, é como a pessoa se acha, é como o altivo, o arrogante, o orgulhoso se acha. Ele se acha indestrutível, ele se acha como uma torre alta, ele se acha como um navio em meio à tempestade, sem ter qualquer consequência. E o texto de Isaías está falando assim, o arrogante vai ser humilhado. Eles se acham, né? Eles se acham como cedros, eles se acham fortes, poderosos, mas eles serão derrubados. A arrogância dos homens será abatida e seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade quando ele se levantar e sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. A arrogância do ser humano, a soberba do ser humano tira Deus do lugar que é devido e coloca um ídolo. Ele coloca ele mesmo, coloca um ídolo que não existe, em quem não existe vida e adora. E o Senhor diz, vai ser destruído. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro das suas narinas. Que valor ele tem? O orgulhoso, o soberbo, o altivo confia no homem. O soberbo, o altivo, o orgulhoso confia em si mesmo. Se tem algum dos pecados desses 7 capitais que Deus tem bronca terrível contra isso, é a soberba. Aliás, quando eles definiram, ali na Idade Média, essa questão dos 7 pecados capitais, o Papa, eu esqueci o nome do Papa aqui agora, o título dele, mas ele definia que de todos os pecados capitais, ou de todos os pecados que eles pudessem enumerar, a soberba era o pior deles. De fato, a soberba é um grande problema para o ser humano, certo? Porque a soberba impede do ser humano, e muitas vezes nós, de olharmos única e exclusivamente para Deus, de confiarmos única e exclusivamente nele. E isso pode ser um problema. Vamos para um outro texto. Jeremias, capítulo 48, versículo 29 e 30. Temos ouvido do orgulho de Moabe. Moabe era um daqueles povos que eram inimigos do Senhor, inimigos do povo de Deus, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e da sua soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento e as suas ações que nada alcançam. Jeremias está declarando para Moabe a palavra do Senhor, porque era um povo arrogante. No Salmo 119, o salmista diz, os arrogantes zombam de mim o tempo todo, mas eu não me desvio da sua lei. Deixa eu contar um caso interessante. Alguns anos atrás, nós tínhamos um grupo onde basicamente nós tomávamos café toda manhã. E depois
cada um ia fazer as suas atividades. Então a gente se reunia, tomava café, e depois cada um ia para o seu lado. E nesse grupinho tinha uma pessoa específica que não era cristão. Mas o fato de não ser cristão tinha um agravante. Ele era um zombador. Mas ele era uma pessoa que ficava conosco ali. Mas ele, sempre que tinha oportunidade, ele tirava uma com a gente, que era cristão. Né? E a gente falava, e a gente ouvia, mas tomava café, tinha outros assuntos e a coisa seguia. O papo seguia, isso foi, até um dia que eu deixei de frequentar ali por algum tempo, e quando eu voltei, eu não vi mais aquela pessoa no meio. Aí eu cheguei para um dos amigos e falei, cara, eu estou sentindo falta de fulano, ele não tem vindo mais aqui. Aí a pessoa disse assim, você não soube o que aconteceu? Não soube. A filha dele ficou endemoniada. Falei, opa, que negócio é esse, né? Ele falou assim, cara, uma coisa extremamente estranha, a filha dele ficou endemoniada. E ele foi procurar ajuda. E acabou indo numa igreja evangélica. E ele se converteu. Tempo depois, eu encontrei com ele no mesmo café, né? A gente acabou se encontrando, uma conversa, e aí, cara, eu fiquei sabendo que houve. E aí ele contou a história. Né? A arrogância, o olhar altivo e a brincadeira toda que fazia conosco, ele não imaginava que realmente era verdade. Ele não imaginava que existia um mundo espiritual. Ele não imaginava que aquilo tudo que a gente falava podia ser verdade. E a filha dele ficou endemoniada. E ele foi buscar ajuda. E quando ele foi buscar ajuda, as pessoas falaram de Jesus para ele. Mas aí, a coisa engraçada é o seguinte, é que na zombaria, ela é generalizada, né? A zombaria é sempre generalizada. Ah, vocês acreditam nisso, vocês acreditam naquilo, e tudo bem, a gente vai considerando essas coisas. Mas quando ele viu a filha naquele estado, a primeira coisa que ele foi buscar foi uma igreja. E eu não vou considerar que tipo de igreja ele foi buscar, tá? E nem qual igreja ele foi buscar, mas ele foi buscar uma igreja. E lá foi pregado o evangelho para ele. Lá foi levado a filha dele. E lá, e realmente eu não conheço mais a história, eu não tive mais contato, mas até onde eu sei, ele se converteu. Engraçado como Deus age, né? Engraçado como Deus age com os zombadores. É como assim, você está zombando? E a gente vai ver alguns textos bíblicos com relação a isso. Está zombando? Espera um pouquinho. Vai chegar. Vai ter um problema aí. Bom, se a gente viu algumas coisas aqui no Antigo Testamento, vamos ver outras aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5. Tem bastante texto hoje, viu, gente? Vai movimentando sua Bíblia. Hoje não tem filminho não, tá? A gente vai mais... que pena. Hoje a gente vai mais para textos. 1 Coríntios capítulo 5, qual era o grande problema ali desse contexto? Bom, aquela igreja de Coríntios, para quem já leu e quem gosta de estudar essa carta, era uma igreja problemática. E um dos problemas que eles tinham, que está sendo relatado aqui no capítulo 5, é que eles conviviam muito bem com o pecado. Especificamente o pecado de um camarada que estava tendo um caso com a sua madrasta. E Paulo, a hora que fica sabendo disso, fala, cara, que isso? Como é que vocês toleram uma coisa dessa? E aí vem o texto de 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 2. Vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso?
Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que o pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Não vamos entrar na questão do problema em si, mas vamos entrar na questão da atitude daqueles camaradas com relação ao pecado dentro da comunidade. Eles não estavam sensíveis àquele problema. Eles estavam deixando aquele problema de lado. E Paulo vai usar exatamente a seguinte expressão: isso é orgulho. Isso é orgulho. Presta atenção. Pecado, esse pecado passa. Esse pecado não tem problema. Esse pecado, a gente pode conviver com ele. Paulo está dizendo assim, isso é orgulho. Engraçado, né? A convivência com o pecado, sem a atitude correta para com o pecado, é sinal de orgulho, é sinal de soberba. Opa, né? Agora tem um paralelo interessante. Pecado na sua vida, sem tratamento, pode significar que você é orgulhoso. Pecado na igreja, sem tratamento, pode significar que a igreja é orgulhosa. Ela não está dando o devido valor para o tratamento de algo que Deus diz que é pecado. E Paulo fala, vocês são orgulhosos. Isso é altivez de coração. Vamos lá para Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago diz assim, logo no comecinho do capítulo 4, e a gente vai ler esses 17 versículos e fazer algumas considerações a respeito, tá? Olhando, assim como a gente viu lá no Antigo Testamento, o que é que as Escrituras falam, e não dá para falar tudo a respeito de soberbo, mas aqui em Tiago, capítulo 4, do versículo de 1 a 17, a gente pode fazer algumas considerações. Tiago, capítulo 4, de 1 a 17, eu gostaria que alguém lesse, por gentileza. Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiças e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Certo? Pode seguir. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração.
Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Quer que outra pessoa siga? Até o 17. Até o 17? A falhabilidade dos projetos humanos. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã irei a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que desvieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. Aquele, pois, sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tá. Nesse trecho, que é um trecho longo, eu pelo menos estou dividindo dentro dessa questão da soberba dessa maneira, tá? A soberba que está no versículo 6, ela tem as suas consequências. Na cobiça, o soberbo é cobiçoso, tá? O orgulhoso é cobiçoso, e por causa das suas cobiças, existem guerras, que a gente viu logo no comecinho do texto, guerras. Por causa da sua cobiça, ele não sabe pedir corretamente, e ele pede gastando nos seus, ele pede coisas para gastar com seus próprios prazeres. Ele não pede as coisas em conformidade com a vontade de Deus. O orgulho também faz o seguinte, faz com que ele julgue o outro. E quando ele julga o outro, o texto de Tiago diz assim, olha, quando você fala mal do outro, na realidade você está julgando a lei. O soberbo, quando fala mal do outro, está julgando a lei. Ele está dizendo, não me interessa a lei. Se a lei diz que é para eu amar o próximo, eu não fazer esse tipo de coisa, a soberba dentro dele julga a própria lei. O orgulho, a soberba, também está presente nos projetos humanos. Ou seja, eu, soberbo, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e quando o Tiago falando assim, não. Antes você devia falar, se Deus quiser, eu vou fazer isso e eu vou fazer aquilo. Então, o orgulho do versículo 6 está relacionado com a cobiça, guerras e os pedidos que se faz para Deus de maneira inadequada, inapropriada, está presente no julgamento do outro, do próximo. O soberbo faz isso, o orgulhoso faz isso, e quando ele faz isso, ele está julgando a própria lei. E o soberbo não está nem aí para as coisas que Deus quer que eu faça. O soberbo diz assim, eu vou fazer isso. Antes ele deveria fazer, se Deus quiser, ou ele deveria falar, se Deus quiser. Se Deus permitir, eu vou fazer isso, e eu vou fazer, ou eu vou fazer aquilo. Estou falando muito, eu gostaria agora que vocês se dividissem em grupinhos de 3 e verificassem as 10 ordenanças que Tiago dá entre os versículos de 7 a 11 e considerassem isso no grupo. Por favor, grupinho de 3, 10 ordenanças que Tiago dá.
dos versículos de 10 a 11. Ok, vamos lá. Tiago 4, versículo 6. Tem todo um contexto anterior, mas ele nos concede graça maior, por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, logo, assim sendo, qual é a primeira ordenança? Submetam-se a Deus. Segunda, resistam ao diabo. Terceira, aproximem-se de Deus. Qual é a diferença entre submeter-se a Deus e aproximar-se de Deus? Fala alto, pessoal ouvir. Eu gostei dessa definição. Submeter é obedecer e o aproximar-se é criar intimidade. Gostaram dessa definição? Aí, fala alto, levanta, fala para o povo, meu filho. Submeter-se é obedecer e aproximar-se criar intimidade. Chegou aí? Chegou aí? Aí, valeu. Esse é meu garoto. Submeter-se é obedecer a Deus. Obedeça a Deus, tá? Obedeça a Deus. O diabo deve ser resistido. O diabo deve ser resistido. E a gente vai ver que o diabo e soberba estão intimamente ligados. Aproxime-se de Deus, ou seja, tenha uma intimidade com Deus. Qual é a outra? Oi? Purificar as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O que significa purificar mãos e purificar coração? Oi? Sentimento e ação. Purificar a mão é fazer o quê? Para de fazer o que você está fazendo. Para de fazer o que você está fazendo. Tá? E purificar o coração? Pare com essa intenção que está aí dentro de você. É uma coisa... Lembra que a gente falou pecados intencionais? Pecados que ligam, que está diretamente a uma ação. Pecados intencionais. E aqui Tiago vai falar depois, logo no finzinho, aquilo que você sabe que deve fazer e não faz, está pecando. Tá? Então, tem uma diferença entre para de fazer o que você está fazendo. E a outra é para de ter essa intenção dentro do seu coração que é maligna, que está ligado com orgulho, está ligado com Satanás. Que mais? Sentir as vossas misérias? Tem uma versão sua assim? Que versão que é essa? Ah, é? Interessante. Entristeçam-se, lamentem, chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. O que significa isso? O que significa isso? Vai viver a vida chorando? É ruim, né? Não pode viver a vida chorando. O que ele quer dizer com isso? Oi? Pelo que você é e que mais? Pelo que você está fazendo, né? Por essa intenção que você tem no seu coração, pelas coisas que você está fazendo, não dá para viver da maneira alegre como você está vivendo. Você tem que ter consciência e ter tristeza diante de Deus. Para de fazer isso que você está fazendo. O pecado, quando não é reconhecido, é um problema. Quando a gente reconhece o pecado na nossa vida, a gente tem que fazer o quê? Lamentar. Se eu reconheço que eu tenho um pecado na minha vida, seja ele qual for, eu tenho que lamentar pelo pecado.
Eu tenho que me arrepender pelo pecado. Puxa vida, eu pequei contra o Senhor. Tá? Por isso tem essa ideia de lamento, tem essa ideia de tristeza. Para de dar risada, para de ter essa vida feliz quando você está vivendo em pecado. Você não entendeu, você precisa parar, considerar a sua vida, considerar o seu relacionamento com Deus e se arrepender. Se arrepender. Lembrando, né? A gente já falou em alguns momentos atrás, em algumas aulas passadas, que pecado tem que ser um acidente. Tá? Pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Quando acontece o acidente, quando acontece o tropeção, certo? Quando a gente entende que é pecado, a gente precisa parar, lamentar, chorar diante de Deus. Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra o meu irmão, eu tenho o coração orgulhoso nesse sentido e eu preciso ter uma atitude de contrição. Tendo essa atitude de contrição, eu tenho arrependimento. Enquanto isso não fizer sentido para mim, eu estou levando a vida e deixando a minha vida me levar com o meu pecado. E o orgulho está dentro disso. Que mais? Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando você está com esse problema, você precisa fazer o quê? Ir diante do Senhor, confessar com contrição e se humilhar diante do Senhor. Deixa que o Senhor trabalhe na sua vida para exaltá-lo no tempo oportuno. E em último, versículo 11. Para de falar mal do irmão. Isso é orgulho. Isso é soberba. Pare de falar mal do irmão. Toda vez que você fala mal do seu irmão, você está falando mal da lei. Para de falar mal do Vladimir. Para de falar mal dos pastores. Vamos falar, gente. Para de falar mal dos pastores da igreja. Quando você está falando mal dos pastores da igreja, você está julgando a lei. Olha que coisa interessante, cara. Isso é soberba, isso é orgulho. Se tiver algum problema com o irmão, você deve fazer o quê? Gente, isso aqui tem que ser fácil da gente responder. Se tiver algum problema com alguém, tem que fazer o quê? Vá até ele e resolva esse problema. Nada de ficar falando para o outro. Isso é julgar a lei. Isso é ser soberbo. Isso é ser orgulhoso. Ok? Eu acho que eu tenho que parar um pouco aqui. Vamos fazer um intervalo, depois a gente continua, tá bom? Vamos relacionar alguns motivos pelos quais pode ocorrer soberba, orgulho, né? Essa questão de se achar superior ao outro. O primeiro motivo aqui é o motivo do conhecimento. Lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, Paulo vai dizer assim: com relação aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Claro, está tudo dentro de um contexto ali, a gente até chegou a falar um pouco dessa questão, né, da caminhada de alguns, da jornada de alguns que não têm, vamos dizer assim, fortalecimento na fé suficiente para fazer algumas coisas. Mas eu gostaria de tratar dessa questão. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Muitas vezes, por causa da carga de conhecimento que a pessoa tem, a pessoa se sente orgulhosa. Tá? Ele conhece tantas coisas e acaba ficando orgulhoso em detrimento
aquele que conhece menos. Uma pessoa que conhece... Eu vou só citar dentro do nosso contexto aqui dominical, né, e de igreja. Às vezes a pessoa conhece muito teologia, tá? E em detrimento daquele que conhece menos teologia, a pessoa se sente orgulhosa. Eu conheço mais do que você. E se você for argumentar alguma coisa com essa pessoa, ela menospreza a sua opinião. Tá? Tomando todo o cuidado necessário, eu não estou dizendo que isso ocorre aqui, mas dentro desse contexto de igreja pode acontecer. Pode acontecer também nesse contexto de igreja, alguém na área da música, por exemplo. Alguém conhece muito música. E eu acho que o pessoal do Ministério de Louvor enfrenta um pouco esse problema. Por quê? Porque tem algumas pessoas que são convidadas para o ministério e não têm tanta habilidade como tem outros irmãos que cuidam dessa área. Certo? O que você tem que ter? Alguma paciência para ajudar essas pessoas a caminharem e a se desenvolverem. É óbvio que tem um limite para essas coisas. Você não sabe tocar nada, não dá para você ir tocar. Né? Não dá para eu chegar para o pessoal do Ministério de Louvor e falar, gente, eu quero tocar piano. Cara, não dá. Agora, existe uma caminhada para ser feita. E muitas vezes, essa questão de eu saber, eu tenho conhecimento, eu posso trabalhar em detrimento do outro. E posso ter uma atitude orgulhosa. Eu posso ter uma atitude orgulhosa com algum conhecimento que eu tenho no nível universitário. Eu sou médico, eu sou engenheiro, você não é nada. Né? Você não tem esse conhecimento que eu tenho. Por que você está tratando desse jeito? Toma todo cuidado aqui, para a gente não dar pitaco em área que a gente não conhece. Né? Também tem essa. Né? Tem gente que, por causa do seu orgulho, é conhecedor de todas as coisas. Você já encontrou pessoas assim? Orgulhosas e soberbas, que têm conhecimento em todas as áreas? Sabe de tudo? Consegue falar sobre tudo com você? Então, às vezes a gente tem que ter paciência. E para a gente tem que ter o cuidado, porque talvez você, não é a sua área, né? Você não tem essa cátedra para conversar com algumas pessoas a respeito de alguns assuntos. Pensa, talvez a sua soberba esteja passando dos limites, mas, tomando todo o cuidado, o conhecimento adquirido pode gerar soberba. Outro motivo de soberba: sabedoria, força e riqueza. Está lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Eu quero voltar um pouco à questão do conhecimento, porque, antes de a gente continuar aqui, porque eu lembrei de um assunto que eu ia tratar com vocês, e acabou passando. Muitas vezes, a gente encontra pessoas com caminhada cristã diferente da gente, tá? É de uma igreja, é aquela pessoa que tem alguns, na área de costumes, que às vezes chegam para nós e falam determinadas coisas que são diferentes da nossa maneira de pensar, tá? Às vezes, até o que a pessoa fala não tem Bíblia para sustentar aquilo que a pessoa está falando. E às vezes a pessoa fala e a gente tem que ter paciência para ouvir aquilo que as pessoas falam e falar de uma maneira agradável para que não seja ofendido. Eu faço estudo com algumas pessoas do ambiente católico e muitas vezes as pessoas vêm e falam algumas coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. E falar assim, às vezes bate aquele sentimento, falando, nossa, cara, né? Dá vontade de né? Vontade de estrangular. Não, né? Tem que ter paciência. Por quê? Porque às vezes o conhecimento que você tem das Escrituras
ultrapassa em muito aquela colocação que aquela pessoa simples está falando. Por quê? Porque ela não tem conhecimento. Então você tem que tratar isso da maneira adequada. Assim como você tem que tratar de uma maneira adequada aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha que frequenta aquela igreja pequenininha, com usos e costumes muito diferentes da fonte, dos usos e costumes da fonte. E às vezes a gente tem essa abordagem, ou a gente pode conversar com essas pessoas e a gente precisa ter toda a delicadeza necessária. Lembrando que o conhecimento traz orgulho. Precisa cuidar. Agora vamos voltar para o assunto seguinte. Sabedoria, força e riqueza. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Óbvio, a riqueza é fácil, né? Aquele que tem grana, aquele que tem riqueza, aquele que tem propriedades, aquele que tem determinadas posições, pode se sentir soberbo com relação àquele que não tem. Você pode estar numa situação de ser proprietário de um negócio e o seu funcionário, ou o seu ajudante, ou o seu, sei lá o nome politicamente correto que pode se dar nisso, certo? Não é. E o seu tratamento para com essas pessoas pode ser soberba, porque você está num lugar maior, melhor, você está numa posição diferenciada daquela pessoa. Então toma cuidado, porque muitas vezes isso pode gerar soberba, pode gerar orgulho, sabedoria também, força também, poder e posição. Ezequiel capítulo 30, as trevas impedirão em pleno dia, as trevas imperarão em pleno dia em Táfne, quando eu quebrar o jugo do Egito, ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens e os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Táfne, uma cidade ali no Egito, era orgulhosa, era prepotente, era soberba com relação ao poderio que tinha e com relação à sua posição. Outro texto que eu gostaria de ver com vocês é o trecho de Esther. Esther capítulo 3, versículo 1 e 5. Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã. Vocês lembram da história? Todo mundo lembra da história de Esther aqui? Desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a todos os demais nobres. Quando Amã viu que Mordecai, na minha versão está Mordequeu, que Mordecai ou Mordequeu não se curvava nem se prostrava, ficou muito irado. Esse texto aqui é que o rei Xerxes tinha colocado Amã numa posição de honra e Mordecai não se curvou diante de Amã nessa posição de honra. A questão aqui, gente, não era tanto de não se curvar diante de uma autoridade, porque isso o judeu fazia, tá? Se curvar diante do rei, se curvar diante de uma autoridade. Mas a questão aqui provavelmente é que Amã é descendente de Amaleque. Isso era um problema entre os amalequitas e os judeus. Então Mordecai, ou Mordequeu, ele não quis se curvar diante de Amã, e Amã montou uma história maluca para punir Mordecai e acabar com todo o povo judeu, que era, vamos dizer assim, que estava na Pérsia, né? E ele queria destruir todos os povos, a etnia judaica ali. E aqui a gente vê um problema, porque Amã,
ele foi assim, desonrado na sua posição. Esse trouxe orgulho tremendo e ele queria destruir todo um povo. Outro problema que traz orgulho é a religiosidade. Essa questão de religiosidade a gente vê lá em Lucas capítulo 18. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem como esse publicano aqui do lado. Que oraçãozinha legal, né? Você chega diante de Deus e fala: muito obrigado, porque eu sou Batista Fonte. Oh, glória! Oh, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque os meus pecados estão aqui. Eu não sou como esses pecadores aqui. Cara, olha o orgulho. Religiosidade é um problema. O orgulho da religiosidade é um negócio sério. Às vezes ultrapassa o limite do bom senso. O pecador fazia o quê? O que o pecador fazia diante do fariseu? Qual era a outra atitude? Sou pecador, Senhor. Sou pecador. E Jesus condena e fala assim: quem saiu legal com Deus de lá? Dessa oração, quem saiu joinha com Deus? O publicano ou o camarada que bateu no peito falando: Senhor, não sou nada. Então vamos rever? Situações que podem promover orgulho na nossa vida: conhecimento, sabedoria, força, riqueza, poder, posição e religiosidade. Qual dentre essas mais te sensibiliza, mais te pega com relação a isso? Vamos falar de alguns exemplos. A Bíblia está cheia de exemplos. Lúcifer. Olha, tem 2 textos que falam sobre Lúcifer dentro do Antigo Testamento, tá? A origem, o que aconteceu, aquilo que a gente chama de rebelião angelical. Mas, na realidade, os textos, assim, eles são meio confusos, tá? Uma hora o texto está falando sobre o rei de Tiro, tá? Outra hora está falando sobre a nação de Israel, e dentro desse contexto, parece alguns versículos que não tem nada a ver com o rei de Tiro ou com a nação de Israel. E, assim, de uma maneira geral, os estudiosos entendem que esse texto, como ultrapassa a revelação a respeito do rei local ou da nação local, está relacionado com Satanás. Então, Ezequiel 28, versículos 14 e 17. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre pedras fulgurantes. Versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Parece que dentro desse contexto, dentro dessa visão de que esse texto está falando a respeito de Satanás, houve um momento em que esse anjo se tornou orgulhoso por causa da beleza. E por causa disso, ele foi atirado à terra. Em Isaías 14, versículos 12 e 13, diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações.
Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Se Ezequiel está falando a respeito da beleza que subiu ao coração, Isaías, dentro desse contexto, está falando a respeito de querer ser igual a Deus, querer tomar o trono de Deus. E isso está relacionado com a soberba, isso está relacionado com o orgulho. Tá? Então, se a gente tem um exemplo de Lúcifer, a gente tem esses dois textos, orgulho e soberba, por causa da sua beleza e por querer tomar o trono de Deus. Ok? Outro exemplo, esse é conhecido, Adão e Eva. Aqui tem uma pergunta que eu sempre faço, é assim: o que foi que aconteceu com Adão e Eva antes deles desobedecerem? Um segundo antes deles desobedecerem, deve ter acontecido alguma coisa na mente e no coração deles. Vejam só. A serpente diz para a mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dar a ela, para dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu a seu marido, que também comeu. Parece que não foi a desobediência em si, mas alguma coisa aconteceu na mente e no coração dela. E do marido, consequentemente. Quando ela olha para o fruto, ela vê o que no fruto? O que ela vê no fruto? Algo bom, né? Imagina uma fruta, seja ela qual for, imagina uma fruta que você goste. Você olhou para a fruta e falou assim: cara, isso daqui deve ser gostoso. Certo? Imagina uma fruta que você acha que é bonita, aos olhos. Olhou, bom, essa é bonita essa fruta, hein? Então, uma fruta parecia gostosa e parecia bonita. Mas a fruta também tinha um negócio para Eva. O que era? Essa fruta era capaz de dar discernimento para ela. Você será como Deus. É minha colocação aqui, tá bom? Eu acho que num momento antes da desobediência, o coração se encheu de soberba. Você vai ser como Deus. Tá? E aqui eles foram pegos. A soberba. Outro exemplo. Os habitantes de Babel. Vejam lá, em Gênesis capítulo 11. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedra e piche em lugar de argamassa. Pois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Aqui eram aqueles zigurates antigos, né? Aquelas torres antigas que muitas vezes a gente vê em foto, em alguma discussão, em alguma descrição daqueles monumentos que eles faziam
e não uma torre, eu não acho que seja essa figura, uma torre horizontal que chega até o céu, mas aquele grande monumento. E o que se fazia em cima desses monumentos? Eles eram dedicados às suas religiosidades, dedicados aos seus sacrifícios. E esses homens chegaram e disseram o seguinte: vamos fazer um grande monumento que chega até os céus, e lá o nosso nome, quando isso acontecer, o nosso nome será honrado, e nós não seremos esquecidos. Isso é soberbo. E imediatamente, Deus vai fazer com que as línguas se misturem, em Gênesis capítulo 11. Outro exemplo, Naamã, 2 de Reis capítulo 5. Vocês lembram a história de Naamã? Qual o grande problema de Naamã? Lepra. Ele estava doente e para ser curado ele tinha que encontrar que profeta? Hã? Oi? Eliseu. E o que Eliseu fala para ele? Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Essa era a ideia de Naamã. Eu, comandante sírio, estou com um problema, certo? Eu vou até o profeta, eu tenho certeza que o profeta vai vir até mim, eu estou aqui com toda a pompa e circunstância, o profeta vai chegar até mim e ele vai fazer alguma coisa extraordinária. O que o profeta fez? Vai lá e se joga no Jordão. Gente, o Jordão, perto dos rios que ele cita aqui, Abana e Farfar, é um riacho. É um riacho. Tá? É um corguinho. Imagina um corguinho. Certo? E o profeta chega para ele e fala assim: ó, vai lá, não vou nem ver você, vai lá e vai, mergulha no Jordão aí, imagina. O camarada ficou irritado. Por quê? Porque ele estava querendo ser recebido pelo profeta com toda a pompa e circunstância. Um exemplo de orgulho, um exemplo de soberba. Depois ele é curado, tá? Ele ouve o servo e é curado. Outro camarada dentro do Antigo Testamento que tem um problema assim, é o nosso amigo Nabucodonosor. A história vocês conhecem. Ele tem um sonho, ele já está com o coração soberbo e ele tem um sonho, e o nosso amigo Daniel fala que ia acontecer com ele. Fala, ó, esse sonho está relacionado com você. Eu gostaria que tivesse relacionado com os seus inimigos, mas está relacionado com você. E o sonho falava que ele ia ter problemas, ele ia viver como um animal. Paz. Olha, 1 ano, diz o texto ali, se passou 1 ano, certo? E o que aconteceu com Nabucodonosor? 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Que coisa mais soberba que isso? Nabucodonosor já tinha presenciado tudo aquilo que Deus tinha falado para Daniel. Nabucodonosor já tinha ouvido de Daniel que ia dar problema se ele continuasse desse jeito. Passou 1 ano, e o que aconteceu com o coração do Nabuquinho? Orgulho, vaidade, soberba. Daí, as palavras ainda não estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso no meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois,
Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. A glória que você tem não é sua, pertence a mim, por causa disso você vai dançar. Outro camarada ali, Belsazar. Lembram-se dessa história? Ok. Ainda que ele conhecesse a história de Nabucodonosor, conhecesse a história dos seus antecessores, ele faz uma festa tipo bacanal, cheio de vinho, cheio de mulheres. Aquilo virou como dizia o pessoal da minha família, uma mixórdia, certo? Aquilo virou uma bagunça, e Belsazar disse o quê? Vá pegar as taças que nós retiramos do templo de Jerusalém e tragam aqui para essa bagunça continuar agora. Então, aquilo era uma festa tipo parabaco, né? Uma festa tipo bacanal. Eles pegam as taças do templo e colocam ali naquela farra. Ou seja, a gente é muito maior, a gente tem muito mais poder, tem muito mais força, muito mais realeza do que aquele povinho que a gente destruiu e que nós tiramos as taças e o ouro que existia no templo e trouxemos para cá. O que acontece? Enquanto bebiam, louvaram os deuses de ouro e prata, de bronze, de ferro, madeira, de pedra. O que acontece? Está todo mundo lá, né? O carnaval, Rio de Janeiro, está todo mundo numa boa, deixa a vida me levar, leva eu, tal. O que acontece? Imagina a cena, parece uma mão escrevendo na parede. É ruim, hein? É ruim, hein? E ainda escreve coisa lá que ninguém entendia o que estava sendo escrito. Como é que a gente vai resolver essa parada? Tem um camarada aí que resolveu uns problemas lá com Nabucodonosor, chama, quem é? Daniel. Daniel, o que está escrito aqui? Vocês lembram? O tempo foi dado, seu reino foi pesado, e vai ser tirado da sua mão. Imediatamente cai a Babilônia, na mão dos medo-persos. Bom, só isso não, tem um outro camarada aqui que é muito interessante também. Uzias. Lembram-se de Uzias? Soberba de Uzias. Entretanto, depois, rei norte, um bom rei, reinou no sul, um bom rei, mas o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, a seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás deles e o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus. Uzias quis fazer o quê? Adorar do jeito dele. Ele quis chegar diante de Deus do jeito dele e não do jeito que Deus falou para fazer. Ele foi soberbo. A adoração a Deus, segundo as Escrituras, deve ser feito dentro do nosso contexto e não dentro daquele contexto do Antigo Testamento. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando sair disso, nós estamos adorando do jeito errado. E isso é orgulho, soberba. Eu vou adorar Deus
não do jeito que Deus falou para adorar. Eu vou adorar Deus do meu jeito. Isso é soberba. Isso é orgulho. Semana que vem a gente continua. Vamos orar? Senhor, queremos te agradecer por esse tempo, pedindo que o Senhor nos guarde desse mal. Pedimos que o Senhor nos guarde do orgulho, da soberba, daquilo que nos induz à altivez. Pedimos que o Senhor nos guarde de fazermos as coisas que o Senhor odeia. Guarda-nos, livra-nos desse mal. Em nome de Jesus. Amém.